Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Fazia muito tempo que eu queria muito falar sobre um assunto que é um dos principais da Bíblia Sagrada. O assunto é santidade. Santidade, eu gostaria de falar porque muitas pessoas se questionam: mas nos dias de hoje ainda é necessário? É necessária a santidade? Isso é necessário passar pelo processo de santificação? O que é isso? E santidade diz até na Bíblia, mas ela é possível de ser vivida, ainda mais no nosso tempo de hoje, na nossa sociedade atual, precisa uma coisa dessas? Talvez até você que está assistindo nem tenha uma religião organizada, mas se você acredita que Deus existe, é interessante você ouvir essas coisas que eu quero compartilhar. Gostaria de compartilhar brevemente algo que Deus pensa sobre santidade, porque está revelado na Bíblia, na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus pensa sobre santidade. E eu estou aqui usando a Bíblia do meu esposo, grandona. Mas em Hebreus, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, verso 14, fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra santo, se nós formos pesquisar do latim, do grego, do hebraico na Bíblia, nós vamos ver que ela sempre aponta para o lado de alguma coisa ou alguém que é consagrado, que é separado para um propósito, alguém que está em uma posição que as coisas não deveriam lhe afetar. Então, quando pensamos em santidade, não significa que nós vamos ser superiores aos outros, ao contrário, a palavra de Deus, a Bíblia, até ao contrário, ela fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas quando fala em santidade, significa que aquela pessoa que quer se santificar, ela será separada, mas com um propósito de agradar a Deus. Separada do quê? Separada da contaminação do coração humano como está na sociedade. Então, é separada de uma vida de coisas que desagradam a Deus. Ela se separa de uma vida, e nós vamos dar os exemplos agora, o que ela tem que se separar. A palavra fala aqui, que sem essa santidade, sem essa separação, ninguém verá o Senhor. Isso é uma forma, outra forma de dizer que ninguém irá para o céu, é uma forma poética de falar, porque ninguém vai ao céu, porque lá no céu nós vamos estar sobre a glória, a luz, a presença direta do Senhor, do nosso Deus. Então, para ir para o céu, para passar a eternidade no céu com Deus, é necessário essa separação, essa santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós retrocedermos anos antes, lá no Antigo Testamento, lá no começo da história do povo hebreu, quando Josué estava introduzindo o povo na Terra Prometida, depois da morte de Moisés, houve uma ocasião em que Deus falou, e isso está registrado no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que fala: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então aqui, a santificação ela era um pré-requisito para Deus agir. Então, quem sabe em nossas vidas, Deus precisa mais ver na nossa vida atos de santificação para que Ele tenha mais motivação, digamos assim, mais liberdade de agir nas nossas vidas. E o que é a santificação? O que é a santidade? É tudo que nós sentirmos, pensarmos, porque Deus vê o nosso interior, que seja uma forma de agradar a Deus. Os nossos olhos se santificarem, um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre o meu próximo, um novo olhar sobre as circunstâncias. É santidade na hora de agir, na hora de tomar decisões que não sejam baseadas em nossos egoísmos, em nossos interesses individualistas, mas decisões que sejam baseadas na lei do amor ao próximo. Então, tudo isso envolve a santificação. Santificação em tudo. A palavra também fala lá, voltando ao Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 16, olha o que o apóstolo Pedro fala. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir,
Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, ou em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aqui o apóstolo Pedro, referindo-se a um texto de Levítico 11, versos 44 e 45. Então, Deus já na antiguidade falou, sejam santos porque eu sou santo. E aqui o apóstolo Pedro né, fala em todo o nosso proceder. Então vejam que a santidade ela não é uma coisa exterior, que só é para impressionar as pessoas, então vão olhar para mim e vão ficar impressionados. Não, a santidade ela abrange todas as áreas da nossa vida, mas ela brota de dentro para fora. E esse trabalhar de Deus de dentro para fora, às vezes nós pensamos que a santidade é só deixar de fazer coisas. Eu só vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas a santidade, ela não envolve o deixar apenas, ela envolve o deixar de fazer uma coisa e substituir por outra. A palavra fala o apóstolo Paulo ensinando a igreja dos Efésios, e ele repete também para Colossenses, e em Efésios 4 e Colossenses 3, são dois capítulos da Bíblia muito semelhantes, que se vocês compararem, vocês vão ver que o ensinamento do apóstolo Paulo para essas duas igrejas é que eles deveriam se despir do velho homem, ou seja, se despir é como quem tira uma roupa, como quem tira um casaco, se despir das coisas velhas, das coisas antigas, e se vestir, se revestir do novo. Então essa é a santidade na prática. Então já respondemos uma pergunta, é possível viver a santidade na prática nos dias de hoje? Sim, é possível. Como? Se despindo, tirando da nossa vida tudo aquilo que não presta. A mentira, o ódio, a raiva, o rancor, a reclamação, o pessimismo, o vitimismo, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo, como dizem em Hebreus 12, tudo que nos atrapalha, que atrapalha a nossa caminhada, a nossa vida. E nos revestir, nos vestir, adotar na nossa vida tudo aquilo que agrada a Deus. Então, no lugar do ódio, eu coloco amor, no lugar da reclamação, eu coloco louvor, eu coloco outras palavras na minha boca, outra forma de se comunicar, outra forma de encarar o próximo, outra forma de viver a vida. Então, nós precisamos ter na nossa vida um filtro, o que estamos vendo, o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, o que falamos, quando nos comunicamos. Então, a santidade ela vai limpando, vai purificando a nossa vida de todas aquelas atitudes erradas, de todas aquelas atitudes com aquelas segundas intenções. Então, a pessoa que ela vive na santificação, se ela vai crescer profissionalmente, ela vai crescer, mas ela não vai atropelar ninguém, ela não vai prejudicar ninguém, ela não vai criar intrigas no trabalho, ela não vai jogar uns contra os outros. Então vejam que é tão vasto, é tão grande, que num vídeo de poucos minutos não é possível dizer quantas coisas nós podemos pôr em prática a verdadeira santificação. E talvez você está assistindo esse vídeo e diga, mas eu não vou em nenhuma igreja organizada, nada. Eu digo, busque a Deus. Busque a face do Senhor e procure um lugar que pregue apenas a palavra do Senhor e nada mais. A Bíblia Sagrada e nada mais, porque a palavra do Senhor ela é suficiente, ela não tem nenhuma contradição, e eu sei porque eu já li ela inteira, e ela é maravilhosa. E aqui tem vários e vários exemplos de como podemos purificar a nossa vida. A vida em santidade nada mais é do que uma vida onde flui e abundam o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fé, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Estou citando Efésios 5, versos 22 e 23. Gálatas 5. Eu sempre confundo Gálatas com Efésios, porque eles são parecidos. Mas, queridos, olha só que coisa linda. Muito obrigada aos que me acompanham nos meus vídeos. Sei que é um assunto vasto demais, um assunto grande demais, profundo demais. Mas procure uma igreja que pregue a santificação. Porque, no final das contas, tudo o que importa é quando nós fecharmos os olhos aqui, abrirmos os olhos lá e vermos ao Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida e receba Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você vai ver que no fim das contas é só isso que importa. Até o próximo vídeo, queridos.